Buenas noches, buenas noches. Acá estamos. Buenas noches, Néstor. Buenas noches. Y vamos a comenzar esta noche, con muy especial para tambores a vivo, con una imagen. Eu conheci meu marido no ambiente universitário, né? Ele era recém-chegado da Colômbia e se enturmou no nosso grupo, né? E daí um tempo a gente conversou como amigos e tudo mais, a gente começou a namorar. Vamos a hablar con Mónica Calilé, líder, fundadora E no momento em que ele recebeu del o título Instituto de Cultural cidadão A brasileiro, Mulherada, o seu Mónica comportamento Calilé. mudou totalmente a sua maneira de ser e eu não sabia mais com quem eu estava lidando. Vamos con E ella. isso é uma violência psicológica muito intensa, né? E então, juntos a gente não se harmonizava. Con esa imagen vamos a ir con Mónica María da Peña. Y vamos a hablar de María da Peña y vamos a hablar de la violencia de género. Alô, boa noite, boa noite. Oi, tá me ouvindo bem? Tudo jóia. Estamos te vendo Hoje não teve surpresa, não, né? Hoje não tivemos surpresa. Não. Conseguiu me ver de primeira. Se lembra a última conversa que a gente teve? A gente te escutou, mas não estava com chance de te ver, né? Espero que essa noite Foi. a gente possa te escutar e te ver bem. Como que está, Mônica? Tudo bem? Tá tudo tranquilo, tudo muito sossegado. A noite tá boa, a noite tá fresca, não tá chovendo. Beleza. Sabe que para baiano chuva não é bom, né? Eu sei. Mas estávamos seguindo aqui na Tambores ao vivo, os outros dias suas lives também, né? Muito interessantes, com diferentes personalidades, em geral brasileiras, e falando sobre esse maravilhoso livro, né? Que você está divulgando aí. Sobreviví, que en español sería, sí, sobreviví, puedo contarlo, eu posso contar, né? Aí, beleza, sobreviví, posso contar. Sim? Esse é o livro da Maria da Penha. E hoje a ideia, Mônica, como tínhamos conversado, é falar a respeito de aspectos básicos de como está acontecendo a luta pela igualdade de gênero, contra a violência de gênero em Brasil, e também falar um pouquinho, mas mesmo não sendo minha especialidade, sim, eu sou advogado também, tenho algum conhecimento, e já fiz algumas consultas, algumas diputadas e inclusive militantes, né, dos movimentos feministas argentinos para falar com alguma autoridade a respeito. Mas quero que comecemos, né, falando sobre Brasil e contar brevemente a história da Lei Maria da Penha. Conta para nós essa história e assim começamos esse bate-papo dessa noite tão interessante.
Ivo, eu queria dar boa noite, né? Eu queria agradecer a você pelo convite. É a segunda vez que a gente está se encontrando. A primeira vez foi às escuras. Uhum. Hoje você pode me ver, né? E eu botei novamente o mesmo batom para você não esquecer. E Não a missa esqueça, né? feminista também tem batom, Tem tá? batom. Isso, eu Porque sei. eu gosto de fazer essa fala, assim, porque as pessoas sempre, ainda nos dias de hoje, ainda dizem, né, que as mulheres feministas são mal amadas, são mulheres descuidadas, que não cuidam da aparência. E isso é mais uma discriminação, né? Na verdade, é uma forma de Sim. rotular, é uma forma de machismo. E então eu gosto muito de falar do batom. O batom faz parte de toda mulher feminista. E também, se a mulher feminista não quiser usar, é problema dela, né? Ela faz o Claro. que ela quiser, né? Porque nós, as mulheres Isso. feministas, além de sermos antifascistas, nós fazemos o que a gente quiser. Quero mandar um Isso. abraço aí para Paula Érica Figueiredo, que ela é membro da mulherada, membro fundadora aí. Um abraço, Paulinha, tá? E dizer Beleza. da minha alegria de estar falando com você sobre esse tema, que é um tema muito caro para mim, é um Uhum. tema de muito estudo, é um tema de vivência. Praticamente todos os dias a gente recebe uma ligação, um comunicado, que na verdade a gente sabe que nas delegacias daqui, quando elas estão em funcionamento, chega de 25 a 30 boletins de ocorrência. Então aí você pode fazer uma soma no ano e no mês, quantas mulheres vão em busca de ajuda. Mas a gente sabe que essa cifra ainda é subestimada. Eu queria perguntar a você, antes de eu continuar, se você está gravando. Acho que é importante a gente gravar esses momentos, porque está gravando? Estamos gravando essa live, a gente grava e depois sobe para o canal La 14 Vi 2020, onde já fica pela eternidade. Mas se não tivermos problemas técnicos, a gente grava na IGTV da Instagram e depois sobe, a Sandra, nossa produtora, vai subir para o canal La 14 Bis 2020, eu vou te passar e vocês vão poder ver de novo essa conversa. Fica tranquila. Eu te perguntei porque tem muita gente que para mim que me falou que não poderia assistir, e aí a gente está também com Ok, um canal no YouTube, e aí depois a gente compartilha isso aí para as pessoas assistirem. ótimo. Primeiro para a gente começar, como você nos pediu aqui, pelo roteiro, né? Uhum. Falar da Lei Maria da Penha, eu preciso falar de Maria da Penha, né? Nós Ok. fizemos isso em uma live, que na verdade foram 4 lives em 2 dias, para ler este livro, porque foi através da história desta mulher, Maria da Penha Fernandes, que a gente tem há quase 14 anos a Lei 11.340 em nosso ordenamento jurídico. Então, não foi uma lei do momento, porque geralmente as leis penais, elas são criadas, elas são elaboradas no afã de uma situação que chamou muita atenção da mídia, e não é isso. Essa lei 11.340 é fruto de uma violência doméstica sofrida por esta mulher, né? Essa mulher, Maria da Penha, com seu esposo, que ele era um colombiano, estudante, na época quando eles se conheceram, e aí resolveram fazer matrimônio, conceberam matrimônio, e depois do casamento começou a surgir as agressões. Isso é o roteiro, né? Na fase do amor, antes do casamento, as relações são muito boas. Algumas vezes, durante o namoro, já apresenta, sim, alguns sinais de violência. Uhum. Mas, quando acontece, as mulheres, ainda treinadas, né? Vamos dizer assim, treinadas a perdoar, a acreditar que ele vai mudar depois do casamento. Mas no caso de Maria da Penha não foi, né? Ele era estudante colombiano, ele não tinha ainda, ele fazia economia na USP, ele ainda não tinha a naturalização dele como brasileiro, e ele, pelo relato de Maria da Penha neste livro, que ele está à venda, ele custa R$ 62,
pode ser encontrado em www.armazendacultura.com.br, armazendacultura.com.br, custa R$ 62,00, além da biografia de Maria da Penha, contando toda a história. Você tem a Lei Maria da Penha, você tem aqui a sentença, né, depois de quase 20 anos, da condenação final dele, né, porque na primeira condenação ele recorreu. Então, tudo começou a mudar no Brasil em termos de legislação de proteção à mulher a partir do caso, né? A partir do caso dessa biofarmacêutica. Ela morava em São Paulo para fazer mestrado e lá ela conheceu esse estudante e durante isso ela se relacionou com ele e eles resolveram contrair matrimônio. Veio o primeiro filho, aí ele não conseguia emprego na época, eles pegaram e resolveram migrar para Fortaleza, onde ela tinha família e poderia, com os contatos dela, e assim ela fez, com alguns contatos, ela conseguiu o emprego para ele. E tão logo ele conseguiu o emprego, as coisas começaram realmente a mudar. Mesmo assim, veio a segunda filha, nas várias e tantas reconciliações, e mesmo assim ele continuou a ser agressivo com ela e com as crianças. É importante dizer que a violência doméstica familiar contra a mulher não atinge só a mulher, atinge os filhos e filhas e os outros membros da família. E no caso de Maria da Penha, não foi diferente. O que aconteceu com Maria da Penha foi há 37 anos atrás. Há 37 anos atrás, e ela levou 19 anos até a condenação final dele, certo? Então, ela ainda tenta, dentro do casamento, uma reconciliação e tem 3 filhas, mas não melhorava nunca. Ele sempre muito egoísta, fazia muitos maus tratos para as filhas essas de 6 anos, 4 e 1 ano e 8 meses, meninas indefesas. E numa determinada noite, ele forja um assalto e dá um tiro nela pelas costas, ela dormindo. Né? Então, ele acredita que ela tinha morrido naquele dia. E ele, para forjar o assalto, ele dá um tiro no próprio ombro. Então, meses depois dela estar sendo submetida, ela fica tetraplégica, né? Paraplégica, perdão. Ela fica paraplégica, e aí sem os movimentos das pernas, porque tetraplégico é daqui para baixo, né? Então ela fica paraplégica, começa a se submeter a várias sessões de fisioterapia, no Sara Kubitschek em Brasília, e quando ela retorna para o Ceará, é que ela realmente vai descobrir que foi ele, porque até então ela tinha na mente dela que tinha sido um assalto. Ele fez todo mundo acreditar que foi isso. Mas graças a Deus há um policial, né, não só um policial, mas como um delegado dedicado para aquela época, né, que a gente está falando de 37 anos atrás. Ele investigou como deve ser a persecução penal, né? Houve a investigação devida, e através dessa investigação e com o depoimento de Maria da Penha, testemunha, ficou comprovado que realmente foi ele que tentou contra a vida. Mas antes dela saber, eu estou só fazendo um breve resumo do livro, o que acontece? Ela ainda sofre vários maus tratos, ele impede que os familiares, que é assim na relação doméstica familiar, né, de violência, né? Ele impede que ela veja os parentes, que os parentes a veja os filhos, maltrato alimentar, batia nas crianças, as crianças tinham muito medo dele, proibia que as crianças fizessem uma alimentação adequada, então ela já estava numa situação muito difícil. Uma das coisas que no livro conta que a gente fica muito comovido, que ela chegou de Brasília, desse processo de recuperação, e só 2 semanas depois que ele foi ofertar um banho a ela. Né? Quer dizer, ela tinha que ficar ali à mercê dele, vivendo num cárcere privado. E o que acontece com isso? Aí no dia que ele resolve dar o banho nela, mas só que ela já tinha tomado banho com 2 empregadas. Isso é importante, o apoio de quem está convivendo. Então, Dina e Rita eram 2 empregadas domésticas que trabalhavam com ela, que protegia as filhas de Maria da Penha na medida do possível, e que socorreu Maria da Penha e fez com que ela tomasse os banhos necessários, né? Uma pessoa deitada, com esse problema de saúde. E aí, nesse fatídico dia, ele faz a nova tentativa de homicídio. Ele tenta eletrocutar ela dentro do banheiro. Aí ela decide, finalmente, que ela está na hora dela ir embora.
Mas naquela época, na década de 80, a mulher não podia sair de casa mesmo sofrendo violência doméstica. Ela precisava de uma autorização judicial. E ela, calada com as amigas, ela consegue essa autorização judicial e vai. Porque no Brasil, até 2001, a mulher que saísse de casa, mesmo por violência doméstica, sem uma autorização do juiz, ela era considerada abandono de lar. Com a Lei Maria da Penha, não. A mulher pode sair de casa, amparada pela lei, como também ela pode exigir que o agressor, né, o juiz pode exigir que o agressor, ele se afaste não só do lar, como dos filhos, dos parentes, mantenha a distância. Então, essa história de Maria da Penha, que culminou a lei que leva o nome dela, que é uma lei que vai fazer no dia 6 de agosto, 14 anos. Mas até chegar a Lei Maria da Penha, ele foi ouvido, né? Ele fez com ela violência patrimonial, ele fez violência psicológica, ele fez violência física, ele lesionou ela permanentemente, foi uma lesão corporal grave, foi um homicídio tentado mesmo, que lesionou ela para a vida inteira. Então ele tinha vários crimes. Mesmo assim, os advogados conseguiram que a primeira condenação dele, na época do fato, fosse suspensa. E aí, o que aconteceu? Ela tomou mais as amigas e uma série de grupos feministas do Ceará, que é uma cidade daqui do Nordeste da Bahia, da Bahia não, é uma cidade do Nordeste, né, do Brasil. Ela fez um grande movimento, a mídia também ajudou, e o caso dela chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E com isso, o Brasil foi condenado, né? Na verdade, a Lei Maria da Penha surge de uma condenação do Brasil, pelo caso dela, por tanto tempo de impunidade. E só 19 anos, quase 19 anos e 6 meses, é que ele volta de novo ao banco dos réus, né? E nisso tudo ela não tinha pensão alimentícia dele, ele não dava para as crianças, ela teve que se virar, tanto com tratamento médico como da saúde e educação das filhas. Ela consegue fugir da casa, né, através de uma medida judicial, ela sai da casa e vai para a casa dos pais, e a partir daí ela empresta a história dela para que outras mulheres, né, não sofram violência. Inclusive, a Lei Maria da Penha, que é de 2006, influenciou a lei da Argentina, que é de 2009. Mas aí a gente vai falar um pouco mais. Então, é preciso contar essa história de Maria da Penha, né, porque as pessoas acham que a violência contra as mulheres acontece só nas camadas sociais mais baixas. Ele era um economista, ela era uma biofarmacêutica, não é isso? Eram pessoas de classe alta, apesar de serem trabalhadores e tudo mais, mas tinham um nível elevado de escolaridade. E, no entanto, ele tinha uma perversão, né? Porque as coisas relatadas nesse livro é de cortar o coração, né? A gente sabe que, neste período aqui, na década de 80, foram quando começou aqui no Brasil o Conselho da Mulher, foi quando começou no Brasil a ter as delegacias especializadas, mas até então era muito difícil uma mulher acusar o seu marido de violência, porque sempre dizia que a violência contra a mulher era coisa de 4 paredes, que a mulher tinha que se reconciliar com o seu marido, que a culpa era dela pelo fracasso, né? Então, foi nesse cenário que essa lei foi criada. Essa lei não foi criada para agradar as mulheres. Ela nasceu para proteger as mulheres, para prevenir, punir e erradicar a violência. É importante dizer isso, porque ela é uma coletânea de fazeres para as políticas públicas, né? Cada um dentro da sua responsabilidade, atuar para que um dia toda e qualquer mulher possa ter uma vida sem violência. Então, a Lei Maria da Penha não é uma lei de vingança, já foi rotulada durante muitos anos como uma lei de vingança, e, na verdade, ela criou uma rede de proteção às mulheres, começando por uma delegacia especializada, com profissionais especializados, para tratar do caso de forma diferenciada. Porque antes da Lei Maria da Penha, o que acontecia? O homem agredia a mulher,
voltava para casa, o que acontecia? Ela fazia denúncia, ia para o juizado especial, o homem dava uma cesta básica, ou então ele pagava uma pena financeira e depois ele voltava para casa como se nada tivesse acontecido, batia, ameaçava, humilhava e na maioria das vezes, ele matava as mulheres. Isso é uma visão panorâmica, viu, Ivo, de como essa lei é importante que as mulheres saibam, né? Que essa lei ela não veio para prender homem, ela veio para prender agressor, né? Ela não veio para prender o homem, aquele que cuida da sua família, aquele zeloso, e sim aquele homem que entende que ele é o dono daquela pessoa. E mais interessante na inovação dessa lei, ela protege a mulher independente da idade. Tanto faz a menina, como faz a jovem, quanto faz a adulta, quanto faz a idosa. E mais importante dessa lei, que qualquer pessoa do ambiente familiar pode ser o agressor dessa mulher. Ou, como é, Mônica? A lei, então, não é só para casal? Não. A Lei Maria da Penha surgiu por conta dessa questão de Maria da Penha, dessa história de Maria da Penha, mas na sua concepção, ela foi tão bem elaborada que ela buscou proteger a mulher, independente da idade, de classe social, de cor, de orientação sexual. Como é isso? Sim. Se a mulher tem relacionamento com outra mulher e está sendo vítima de violência, a Lei Maria da Penha também a protege. Se eu sou empregada doméstica da casa de alguém e esse dono da casa ou essa dona da casa resolve me agredir, é Lei Maria da Penha. Se meu irmão, se meu tio, se meu primo, qualquer pessoa da minha relação. Então, assim, é importante falar isso da Lei Maria da Penha, porque muita gente sofre violência doméstica dentro de casa e não sabe chamar a lei. O desconhecimento da lei, porque ela realmente ela é muito divulgada na questão afetiva, né? Na questão afetiva de homens e mulheres, mas é uma lei extremamente completa, Ivo. Beleza, beleza. Mônica, esse resumo que você fez sobre a história de como nasceu a Lei Maria da Penha é muito interessante. E nesse livro, que é feito pela Maria da Penha, está muito bem explicado esse processo e você marcou algumas referências muito importantes, né? Porque, primeiro, essa lei foi criada para proteger as mulheres dos homens agressores, né? E significou uma modificação, alteração de várias normas, leis no âmbito penal, no âmbito do processo penal, administrativo, que tornassem realmente efetivo a proteção da mulher. Aquela referência que você faz a que a mulher ficava autorizada, né, a sair da sua casa em caso de agressão, e assim um monte de medidas de proteção que fizeram se tornaram um grande antecedente para a normativa argentina de 2009. A gente tem uma lei que data de março de 2009, que é a Lei de Proteção Integral das Mulheres. Em verdade diz Lei de Proteção Integral para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra as mulheres no âmbito do desenvolvimento das suas relações interpessoais, né? Que a gente fala Lei de Proteção Integral às Mulheres, 26.485, é a nossa Lei Maria da Penha, em termos gerais, né? Inspirada, né? E inspirada nessa lei maravilhosa do Brasil. Mas eu quero destacar algumas coisas que você marca e que a Maria da Penha, se alguém tem a chance de ler o livro ou de ver algum vídeo pelo YouTube das conversas que ela faz sobre a lei, como foi esse processo de como ela ligou, é muito interessante, não? Como o direito ajuda a fazer realidade um direito humano. Então, aí eu achei muito interessante
né, essa parceria que fiz o Centro para a Justiça e o Direito Internacional, o CEGIL, com a CLADEM, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, da OEA. Essa parceria significou para Maria da Penha, que ela logo aceitou, uma equipe de pessoas que tentou levar para a OEA, para a Comissão de Direitos Humanos, esse problema, porque mesmo tendo sentença, a punição não era efetiva, né? Recursos, traz recursos, aquela coisa, e como você fala em suas lives, logo chegado quase ao término o prazo de prescrição da ação punitiva, se consegue a punição efetiva e a prisão efetiva do agressor. Mas é interessante uma frase que Maria da Penha utiliza, porque, primeiro, você falou do batom, você falou de que a mulher não tem que deixar de ser mulher para se proteger e para defender seus direitos. E aí, ela, primeiro, assume todo com um sorriso nos lábios. E você vê essa mulher que ficou sua vida atrapalhada pela essa agressão, com um sorriso, que é um convite para escutar ela, não tem aquela atitude, né, negativa, ao contrário. E esse sorriso da Maria da Penha, que está hoje presente mesmo, sabendo da importância que teve seu caso para muitas mulheres, é também representativa de alguma coisa que eu quero referenciar depois, que como quando ela diz, quando a violência acaba, a vida recomeça, né? Quando a violência acaba, a vida recomeça. Assim foi para ela. A vida dela recomeçou quando conseguiu acabar com a violência. Para toda mulher é assim. E é interessante essa atitude que você marca também para os homens que estão aí assistindo, que o alvo é o homem violento, o alvo é o homem agressor. Porque, veja bem, você marcou aí quem marcou ou indicou para Maria da Penha de que isso não era um assalto, que estava sendo enganada pelo marido, foi o homem. O homem que, um delegado, né, como você falou, que, sendo homem, achou, a partir de seu trabalho de pesquisa, que isso não poderia ser tido um assalto, sino que foi uma autoagressão e uma agressão para Maria da Penha. E é interessante resgatar isso porque, na verdade, o assunto da violência de gênero não é um assunto das mulheres e contra os homens, não, porque a violência de gênero tem como alvo o homem agressor, mas tem como parceiro ao homem de bem, não é? E muitas vezes são os homens de bem que ajudam a acabar ou parar com a violência, né? E é interessante esse aspecto que muitas vezes acontece que não é pegado em conta, né? Essa é uma luta pela igualdade da humanidade, né? E tem que ser entendida por aí. Então, a Lei Maria da Penha e a condenação do Estado brasileiro por causa da mora, da responsabilidade por não punir a violência, marcou um hito a nível internacional, porque foi o primeiro país em ser punido com uma sanção internacional por causa de não ter um sistema que prevenisse, que trabalhasse contra a violência. Quer dizer, quando você, Estado, não assume a responsabilidade que tem pela Constituição Federal do Brasil ou a Constituição Argentina e deixa acontecer aquela coisa de não ter punição, nesse caso, violência de gênero, está assumindo uma responsabilidade de todo tipo, né?
E eu lembro que o Brasil foi condenado a fazer várias coisas. Você pode lembrar essa condenação, que tópicos, né, tinha? Na verdade, com essa condenação através do caso Maria da Penha, o Brasil foi obrigado a criar políticas públicas de enfrentamento à violência. Políticas como varas especializadas, né? Porque o que era juizado, né? Aonde julga, aqui no Brasil chama vara. Então, antes era julgado pela lei de menor potencial ofensivo, né? Que era nas varas que aqui chama GCRIM, né? No Brasil chama GCRIM. E pelo fato de ser uma violência doméstica familiar, tinha que ter um juízo específico, uma juíza específica. E nesse juízo, o que é que teria que ter? Teria que ter uma equipe multidisciplinar. Porque essa mulher que está vítima de violência, ela está destroçada. Essa equipe multidisciplinar tem que ter assistência social, tem que ter psicólogo. E falando nessa área da assistência social, criou os mecanismos como de acolhimento às mulheres, criou as casas de abrigamento às mulheres. Porque uma mulher como Maria da Penha, ela ainda teve a família dela para recebê-la de volta. Mas outras mulheres não saem do ciclo da violência porque não têm para onde ir. Então, a Lei Maria da Penha, nessa criminalização do Brasil, ficou obrigado que o Brasil deveria criar essas casas de acolhimento à mulher, ter defensorias na defensoria pública, de defensores especializados nos casos de violência, como também o Ministério Público atuando na questão da violência contra as mulheres. Hoje, aqui na Bahia, a gente tem o GEDEM, que é ligado ao Ministério Público, que é específico, tem uma promotora específica que ela cuida desse caso daí e dos casos de discriminação racial também. Aí você tem a defensoria, que você tem o NUDEM. Então, criou. O Brasil não foi só para fazer uma lei morta. A Lei Maria da Penha não é uma lei morta, é uma lei de papel. Você está lá no papel, um monte de letrinha, não. É uma lei execuível, é uma lei que, além de ter a rede de proteção com as casas-abrigo, aumentar o número de delegacias, né? Teria que ter o número de delegacias aumentadas, teria que ter as varas específicas e os encaminhamentos aos programas sociais. Porque muitas vezes essas mulheres, elas deixam de trabalhar, né? No caso de Maria da Penha, deixam de trabalhar por conta dela ter ficado com deficiência. Por aquele momento ali, ela estava com deficiência, ela não poderia trabalhar. Mas na lei de proteção da Lei Maria da Penha, ela traz isso, que a mulher tem que ser encaminhada ao mercado de trabalho, aos benefícios sociais, aos programas habitacionais, né? Então, tudo isso foi no pacote que o Brasil teria que sido obrigado a fazer. Então, a lei, ela não foi só, não, faça uma lei para punir o homem, entendeu? O que a Lei Maria da Penha traz são os mecanismos para que a mulher possa romper o ciclo da violência, para que nenhuma mais mulher precisa sofrer violência. Intensificou as campanhas, criou-se a primeira secretaria, né, em 2004, se eu não me engano, a primeira Secretaria Nacional, que depois virou Ministério, Secretaria Nacional da Mulher, e quando Maria da Penha, a lei é sancionada em 2006, esse ministério ganha força no Brasil inteiro, criando no Brasil inteiro secretarias, superintendências, conselhos, coordenações. Então, essa lei que o Brasil foi obrigado a fazer, ela veio com uma avalanche de proteção. Claro que muitas mulheres desconhecem ainda, apesar dos 14 anos, apesar da mídia bater muito forte, ainda a demanda é muito grande. Mônica, aumentou a violência? Não, aumentou as denúncias. Porque desde a criação do 180, que é o número oficial do Brasil, para ligar, inclusive mulheres fora do Brasil também, elas podem ligar para o 180, mulheres brasileiras podem ligar para o 180, o que é que aconteceu? Além da escuta não julgadora da mulher 180, passou a ser um canal de denúncia. A partir desse canal de denúncia, você pode ter uma avaliação de quantas mulheres estão sofrendo violência no Brasil. Então, a gente tem aqui vários anuários. O último anuário mesmo da violência, que comparou os últimos 10 anos, até 2015, o que mostrou? Aumentou o aumento da violência contra a mulher negra. Porque a mulher negra aumentou em 42%, porque nós, as mulheres negras, temos menos acesso à informação. A mulher não negra, como no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ela tem mais acesso à informação. Ela tem uma família, como foi o caso de Maria da Penha, que aceitou, porque muitas das mulheres, elas não saem de casa, não saem do ciclo da violência,
por medo de serem mortas, por medo de seus filhos serem mortos, e também para onde não ter para onde ir. Né? Muitas delas não têm para onde ir. Que hoje a gente observa que essas casas-abrigos terminaram também torturando as mulheres de uma certa forma, porque as mulheres ficam até 180 dias nesses espaços e os agressores livres. Então, hoje, a gente que defende a Lei Maria da Penha, a gente defende também que essas mulheres elas têm que ser encaminhadas para os programas sociais para ter a própria casa dela, aquelas mulheres que não têm. Aqui em Salvador, por exemplo, teve uma renovação de uma lei municipal e que criou, estabeleceu um aluguel temporário a essas mulheres. Então, a Lei Maria da Penha, ela é processual, ela é uma lei que se renova em políticas públicas, ela tem muito menos da parte penal, que a parte penal dos crimes da Lei Maria da Penha já estavam previstos no Código Penal. Na verdade, ela cria tudo isso. Uma inovação no Código Penal foi a prisão preventiva do agressor, que foi agora em 2018, que se o agressor descumprir a medida protetiva, ele pode ser preso. Mas até então, não havia isso na lei. Então, assim, eu acredito, como muitas pessoas que lidam com isso, acreditam que essa lei, ela não precisava existir, porque não precisava ter violência doméstica contra as mulheres, mas o mundo não é de fadas. O mundo é real, porque a violência não é uma coisa do Brasil. Na verdade, em 2017 saiu uma matéria muito grande falando, né, que a América Latina é um lugar mais perigoso para as mulheres. Né? A gente tem aí na América Latina cerca de 20 países, apenas 17 tem leis de proteção à mulher. Mas que tipo de proteção? Eu queria me deter um pouco no da Argentina, porque assim é o objeto da nossa fala aqui, que ele bebeu muito na fonte da Lei Maria da Penha, mas ele traz várias inovações também. Né? Ele traz várias inovações. E isso é importante dizer que aqui no Brasil, a gente, até pouco tempo, a gente estava em 7º lugar em feminicídio. Já na Argentina, em 2012, vocês já estavam na frente da gente. Vocês já estavam na frente da gente. E já tinha a lei do feminicídio, que é a lei que pune com mais rigor o homicídio praticado contra as mulheres. Mas a gente só foi ter a lei do feminicídio em 2018. Quer dizer, em 2018 não, Mônica, em 2015, que a gente foi ter a lei do feminicídio. Foi até no dia 8 de março de 2015. Esses atrasos fazem com que a proteção da mulher demore mais a chegar até ela. Faz a credibilidade da lei demorar, porque as mulheres têm medo de ir na delegacia e serem mortas. Por elas não acharem proteção da família, muitas delas, então elas têm medo. E mesmo assim, com uma lei tão rigorosa, de uma pena até 30 anos, a de você, se eu não me engano, é perpétua, né? Se eu li direito espanhol, ela é perpétua. O Brasil não tem. A do Brasil não tem. É importante dizer que o Brasil é o 7º país em feminicídio, né? Que é aquele homicídio praticado contra a mulher pela questão de gênero e pela questão da relação íntima. Aqui é 30 anos. Mas o máximo que se permanece preso no país é 20. Entendeu? E ainda tem as progressões de regime. Por isso que eu gostei da gente conversar desse comparativo entre a Argentina. A Argentina está no 29º lugar. Olha lá. A Argentina está no 29º lugar em homicídio de mulheres. E tem uma lei dura de perpétua. Contra aqui, que nós estamos em 7º lugar, né? Até pouco tempo a gente estava em 7º lugar em homicídio de mulheres. A gente tem a lei. Agora a lei é dura? É. Aí vem um ou outro e diz assim, não tem a lei do hominicídio? Não, porque as mulheres não matam os homens, porque eles são homens. Pode ter, e tem muitas mulheres que matam homens, sim. Matam para se defender, matam realmente por vingança, mas a maioria dos homicídios... Eu quero trazer para você aqui uma tabela aqui, se você me permite aqui mostrar. Claro, claro. É uma tabela aqui da Secretaria de Segurança Pública, ó. Essa tabela aqui traz um balanço dos últimos 3 meses, de 1º de 2020 a 31/3. Né? Aqui a gente tem uma tabela dizendo homicídio doloso, lesão corporal,
roubo resultado de morte, tentativa de homicídio, estupro, roubo de ônibus, roubo de veículo, furto e substâncias entorpecentes, mas não tem feminicídio. Aí na tabela homicídio, você tem 285 homicídios. Você não sabe se desses 85 homicídios foi homem ou mulher. Então, os números, a fórmula de trazer os números ainda é subestimada. Então, a gente depende do sistema de saúde, porque é obrigado a fazer a notificação compulsória no Brasil quando uma mulher chega numa unidade de saúde, vítima de violência, ou quando ela vem a óbito. Mas, no boletim trimestral da Secretaria de Segurança Pública, você não encontra. Você não encontra lugar nenhum. Nesse período de pandemia agora, apenas 3 capitais brasileiras estão com, salvo o melhor juízo, né, melhor pesquisa do que a minha, estão com um boletim de ocorrência online. Quer dizer, a mulher já tinha aquela dificuldade toda de ir à delegacia. Já tinha medo de ir para a delegacia. E agora, com o confinamento da Covid, que os casos triplicaram de violência contra as mulheres, aqui na Bahia, aqui em Salvador, né, que tem um índice altíssimo de violência contra as mulheres, a mulher não pode fazer a denúncia online. Aí ela pode ligar para 129, que é da Defensoria, e pedir até uma medida protetiva. Ela tem que ligar para um 190, que é da delegacia, certo? Mas o boletim de ocorrência não tem. São Paulo já andou na frente. São Paulo, Santa Catarina, andaram na frente, se eu não me engano, andaram na frente. Então, assim, o que a gente precisa realmente, com essa minha fala aqui, é dar um passo na frente do agressor, para que a mulher ela tenha mais confiança. Por que eu estou querendo dizer isso? A gente teve um caso, né, Ivo? A gente teve um caso recentemente, no mês passado, de uma mulher que ela estava em cárcere privado. Ela veio para o Brasil, né? Ela veio para o Brasil com um namorado, uma pessoa que ela já tinha um relacionamento de mais tempo, um companheiro. E aqui, durante a pandemia, se desentendeu com ele, eles se desentenderam. E foi mantida em cárcere privado, e a gente precisou ajudar, você sabe disso. Agora, a gente não podia jamais ir pelas vias normais. Apesar da gente defender as vias normais, a gente teve que fazer todo um trabalho sigiloso entre 2 países que respeitam a mulher. Agora, se o teu país não respeitasse a mulher, você acha que a gente teria êxito nessa situação de uma pessoa que está num país dentro de um processo de pandemia, que não conhece o idioma, não tem uma amizade, que veio com seu companheiro para aqui, que teve o seu celular quebrado. E aí? Aonde buscar ajuda? Porque a gente sabe onde a mulher brasileira pode buscar ajuda. E a mulher estrangeira que está no nosso país, faz como? E se fosse no caso da brasileira? Deus nos permitiu, né, Ivo, da gente poder receber esse caso, eu e você, né, me permite entrar nesse assunto, porque claro, a gente está falando de leis que protegem as mulheres. Mas, às vezes, a gente não vai infringir a lei, mas a gente também vai ter que fazer outras articulações. Na verdade, foram feitas articulações de proteção às mulheres. Deveria ter feito um boletim de ocorrência? Sim, mas não ia dar prosseguimento. Não ia ter como dar prosseguimento. Não ia ter como dar prosseguimento. Naquele momento mais importante, é isso que as pessoas precisam entender. Que nem toda mulher está preparada para registrar o boletim de ocorrência. A medida protetiva de urgência que tem na Lei Maria da Penha, ela tem que registrar o boletim de ocorrência. Então, isso foi no passado da lei. Claro. Não foi no passado da lei. Agora, não, a mulher chegar numa porta de entrada pedindo proteção, afastamento do agressor do lar ou dela, ela tem que ser ouvida. Porque é uma medida cautelar. É uma medida que vai apoiar a mulher naquele momento. Se depois vai ser revogado, já é uma outra história. Mas as leis brasileiras ainda têm essa brecha. Tá? Claro. Com a pandemia,
A mulher que pedir, através do telefone, uma medida protetiva à defensoria, está sendo acatada porque não era antes. Eu já vi, eu trabalhei como superintendente para as mulheres aqui em Salvador e passava, às vezes, dificuldade de abrigar algumas mulheres na casa de acolhimento, porque para entrar na casa de acolhimento ela tinha que registrar o boletim de ocorrência. Aí ela dizia, eu não vou registrar o boletim de ocorrência porque eu não vou levar o pai do meu filho para a delegacia. Eu só quero que ele pare de me bater. Eu só quero que ele não me mate. Eu não quero mais saber disso. Então é importante aliar, por isso que a Lei Maria da Penha, ela traz a necessidade na delegacia, nas varas especializadas, nos centros de atenção às mulheres, ter a orientação de um psicólogo, de uma psicóloga que faça uma escuta não julgadora. No caso da nossa amiga que a gente ajudou a voltar para o seu país aí. A gente precisou ouvir o que ela queria. Se eu fosse na letra fria da lei, não, você vai para a delegacia. Não é assim. Cada um tem o seu tempo. Porque uma mulher que sofre violência doméstica, às vezes ela sofre 10 vezes. Às vezes ela sofre 10 vezes e não entende que ela está sofrendo violência. Muitas delas vivem num relacionamento abusivo e acham que é cuidado demais, que é zelo demais, que ele é ciumento. Quem é que não gosta de homem ciumento? É tudo plantado na cabeça da mulher. Porque a gente é plantada. A mulher é criada de uma forma diferenciada do homem. Para a mulher, boneca, roupinha, batonzinho, lacinho de fita. Para o homem, o carro, a direção da casa. E não é. As pessoas têm que ser criadas com responsabilidade, direitos e deveres. Entendeu, Ivo? Então, assim, eu não posso ser o tempo todo, como é que eu vou dizer, positivista e dizer, não, tá na lei, eu vou ter que fazer tudo que tá na lei. Eu tenho que criar estratégias. E a Lei Maria da Penha, ela permite isso. Você criar estratégias de proteção. Foi o que a gente fez. Só para relembrar o caso aqui, você entrou em contato comigo, me pediu ajuda, porque tinha uma irmã sua, né, uma argentina, uma irmã, porque é argentina, que estava aqui no Brasil numa situação de violência. E prontamente, comigo não tem dois tempos, o meu não é 180, não. O meu é 100, 1000. Quiser ligar para mim, liga. Nas minhas redes sociais tem todo lá o meu número. Pode ligar, pode mandar e-mail, pode mandar no direct, o que for. Estando ao meu alcance, a gente vai fazer o que a gente precisar. E se tiver, eu vou buscar. Mônica, eu quero aí, vamos falar, eu vou explicar para a galera essa situação que foi a primeira vez que eu... Olha o tempo, viu? que eu percebi... Peraí. Estamos em 47 minutos, viu? Não se preocupe. Mas depois voltamos. Se cortar, vamos voltar. Mas vou falar em espanhol. Peraí, vamos ver. Que foi o que a Mônica, Calilei, está contando. A gente teve há 30 dias atrás um sucesso com uma menina argentina, como contou a Mônica, que estava sendo vítima de violência no lugar onde ela morava, com um cara residente no Brasil, e procurou ajuda da gente, e eu, graças a Deus, Mônica, sempre falo, né? Os orixás, Deus, Javé, Jeová, Jesus, qualquer dos Deus, fez que a gente se encontrasse, né? 20 dias antes, quase para sair uma live com o Instituto Cultural A Mulherada, para divulgar o trabalho cultural e militante em defesa das mulheres. E então eu aí pensei, claro, vou ligar para a Mônica, vou ligar para a mulherada, que é a quem com certeza vai providenciar o melhor. E você comandou um processo que eu vi por primeira vez, eu senti, mais que vi, eu senti a situação que significa essa violência doméstica, né? Com uma ligação de uma noite, 23 horas foi que me ligou essa menina argentina que estava
num bairro muito carente de Salvador, e presa de pânico porque ela não podia sair e ela queria voltar para a Argentina. Tinha um voo dias depois para pegar esses voos de salvatagem, né, que se fala, para ir para a Argentina. Não tinha o apoio econômico de ninguém para voltar, mas além desse problema surgiu essa que ela estava sujeita à violência pelo seu o casal que conheceu aqui na Argentina. Na verdade, quando eu escuto uma mensagem de voz, eu fico apavorado, eu fico comovido, né? Convulsionado porque pela situação que ela estava atravessando. E você comandou um processo, tivemos vários parceiros nesse processo, né? O Néstor Madrid, o consulado argentino, o Pacote do Peló, o motorista amigo de meu amigo Nunes. Tivemos que fazer todo um processo para resgatar essa menina. Com sua estratégia, no seu comando, a gente conseguiu, a partir do contato do Néstor, um lugar, porque também acontecia isso, né? Não tinha hostel, hotel para albergar ela, por causa da pandemia, né? Mas se procurou, se achou através do consulado, o Néstor ajudou para conseguir que a menina também garantisse uma vaga nesse voo, que iria ocorrer 3, 4 dias depois. Mas foi um resgate mesmo. Aí eu também percebi a importância dos homens do bem, né? Os homens de bem ajudam a mulher sujeita à agressão a sair daí. E foi Pacote e o motorista que conseguiram resgatar ela, que estava trancada com chave, né? E depois disso, você deu o albergue mesmo até ela conseguir voltar para a Argentina. E todo no comando de você, com essa expertise, com essa experiência que você tem. Mas, na verdade, foi até que ela não chegou aqui à Argentina, a gente não estava tranquila, porque também o processo, no meio da pandemia, de voltar de outro país, ela tinha que cumprir quarentena com filhos aqui. Foi, na verdade, uma situação muito comovedora, delicada, e que você, com essa expertise que você fala, conseguiu dar bem em todos os termos, né? Ela está hoje na Argentina, feliz com seus filhos, feliz com sua mãe e protegida, graças a seu trabalho e o trabalho dos nossos parceiros, Néstor Madrid, Pacote do Peló, o motorista do carro que eu não lembro o nome, o pessoal, tudo que apoiou. E o cônsul, né, que também ajudou para garantir a volta dela para a Argentina, né? A gente também ajudou economicamente ela, você também, e graças a Deus terminou bem. Mas essa experiência que foi da gente, que ninguém vai contar porque a gente viveu, dá uma ideia dessa situação, né? Além do problema da violência, o fato de você estar morando num lugar que não conhece, que não maneja a língua, que não tem celular para se comunicar, que não tem muito contato com... Mas sabe o que? Foi assim, foi essa ligação, e eu falei, olha, vou utilizar toda aquela coisa, essas relações que as lives que a gente tem começado 40 dias atrás, para ver como ajudamos. E aí foi você, aí foi o Néstor, pessoal que eu conheci 20 dias atrás, 10 dias atrás, não é que eu tinha conhecido. Pacote sim, meu amigo motorista também, mas tudo se deu para uma equipe, de fato, no comando de você, poder garantir a saída dela de uma situação de violência, né? Então, como você fala, a Lei Maria da Penha, o que dá, além de estabelecer direitos, estabelece procedimentos e garante o como, né? Às vezes as leis, a gente diz,
olha e estuda uma lei, o que ela diz? O que a lei diz? Não. O melhor é saber como a lei garante os direitos que são consagrados, né? A gente fala sempre que quando você quer que um direito não exista, mesmo estando escrito na lei, você estabelece um procedimento que atrapalhe tanto que você não consiga consagrar o direito, entendeu? Então, Sim, sim. isso que você está falando de uma lei ativa, uma lei que seja efetiva, é muito importante. E aqui na Argentina, e agora vou trocar o tema, né, que é assunto da legislação argentina. Aqui na Argentina, nós, com essa referência tão importante da Lei Maria da Penha, no ano de 2009, depois de vários anos depois da Lei Maria Penha, a gente dictou essa lei que garante e protege as mulheres. E eu tomei hoje o recado de falar com minhas amigas que trabalham na militância dos direitos da mulher, a partir de também ver qual é a visão das militantes e operadoras dos direitos da mulher, né? Eu tive a possibilidade de falar com uma diputada nacional que trabalha muito nessa área, que é a Carla Carrizo, que eu agradeço, uma diputada argentina muito esperta, que eu adoro seu trabalho, e eu agradeço. Eu falei, olha, Carla, eu vou falar hoje com a Mônica, e eu quero que você, como deputada atual, é uma deputada da oposição, né, que foi governo até o ano passado, e eu falei, dá para mim sua impressão de como é que está esse assunto da violência de gênero? Que foi que a Argentina fez nos últimos anos para garantir os direitos das mulheres, o direito da igualdade e o direito a não ser violentadas e agredidas. E então, também consultei a uma amiga também militante, da Natália Juárez, que é do sul do país, que trabalha também muito nessa área, e a Agostina, também daqui da cidade de Buenos Aires, para que elas me dissessem, olha, Ivo, vamos te fornecer da informação que você está precisando, além dos aspectos técnicos legais, né? Por exemplo, acá nós temos também um número que é o 144, que também cumpre a mesma função desse número de telefone que você marcou que existe no Brasil, que é o 180. 180. Aqui temos 80. Aqui temos 144, que cumpre a mesma função, né? Mas hoje, a coincidência ou não, eu quero te dizer, hoje é um aniversário muito importante aqui para a luta das mulheres na Argentina, que é o 5º aniversário de uma grande carreata, nós falamos de marcha, né? Uma grande mobilização que se chamou Ni Una Menos, que é um hito muito importante na Argentina. Foi há 5 anos atrás, 3 de junho de 2015, que se mobilizaram as mulheres todas na cidade de Buenos Aires, no país inteiro, para reagir contra a violência, porque aqui na Argentina temos um femicídio cada 31 horas. 1 minuto. Isso. A cada 31 minutos. Isso. Então, veja bem, na verdade, uma coisa, e aí tínhamos um sucesso, uma mulher por dia, uma, duas, e na verdade a população da Argentina não é tão grande como a população do Brasil. Não sei como estão as estatísticas aí, mas não quero cair nos números frios, né? Mas por quê? Porque em 2009 a lei São estava... 200 milhões de habitantes, 200 Claro. milhões de habitantes, 53% da população é mulher. Aí você Imagina. já viu o cenário. Claro. Mas a Argentina tinha uma lei em 2009, mas não estava regulamentada. Então, não foi senão a partir de 2015, com essa grande mobilização das mulheres argentinas, que a lei se tornou efetiva e começaram a regulamentar-se e estabelecer-se políticas públicas, que nós falamos, específicas, com
orçamento para ser aplicado. Agora continuamos falando, porque já estamos na primeira hora, e daqui a pouco voltamos. Tá ok? Tranquilo. Beleza. Continuamos daqui a pouco, então, com Mônica Calilé, fundadora, líder da Instituto A Mulherada. Continuamos já daqui a pouco.